Oi, gente, tudo bem? Vamos dar sequência, então, no nosso conteúdo, né? Continuamos dentro do Brasil, mas agora a gente vai falar sobre a divisão do Brasil em regiões. Então, eu dei uma separada aqui nas datas, para a gente poder trabalhar a primeira divisão do Brasil, como é que aconteceu, para depois entrar em cada região. Ok? Vamos lá, então. Esse mapa que a gente tá vendo aqui agora na tela, ele é um mapa das regiões, né? Deixa eu apontar aqui a laser para vocês. Aqui as regiões como a gente visualiza, né? A gente tem hoje, são as regiões atuais, né? Região Norte, região Centro-Oeste, região Nordeste, Sudeste e Sul, certo? Mas em 1913 foi a primeira proposta de divisão do Brasil e foi levado em consideração os aspectos físicos, né, clima, vegetações e os relevos. Então, a gente tinha 5 regiões também, e elas estão representadas aqui no mapa: meridional, oriental, norte-oriental, setentrional e central. Já em 1940, né, eu ainda botei aqui alguns avanços tecnológicos da época, muitas coisas já foram se modernizando. Se sentiu a necessidade, então, de mexer mais uma vez na estrutura, né, da divisão das regiões do Brasil. Então, foi levado em consideração os aspectos físicos, mais os aspectos socioeconômicos. Quais eram as grandes mudanças? Na região norte, a gente tinha Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e Acre, somente. E na região sul, a gente tinha Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, era uma região bem maior, mais encorpada. Quando chegou em 1945, nós tínhamos 7 regiões, né? Então, se distribuiu mais as regiões. Em 1950, além da Copa do Mundo, né, ter sido no Brasil, a gente também teve mudanças nas regiões também. Então, Maranhão e Piauí passaram a integrar a região norte, né? Elas estavam até então no Nordeste, passaram a pertencer à região norte. Em 1960, Brasília foi criada. Em 1962, a capital saiu do Sudeste e passou então a ser na região Centro-Oeste, né, em Brasília. A proposta atual. Então, a proposta atual ela surgiu o quê? Em 1970, né? E depois a gente vai ver que ela foi modificada. É que eu botei algumas, né, uma máquina de escrever, enceradeira, também tudo nesse período de tempo. Em 1970, então, dia 1º de janeiro, o IBGE, né, ele adotou, já estava adotando a nova divisão em regiões. Qual eram os fatores? Aspectos naturais, mas eles também levaram em considerações fatores humanos ao formar o Sudeste. Aí que eu botei em a partir de 1969, né? Foi quando eles já apresentaram esse, né, tentando modificar aqui. Em 1990, então, assume-se, depois de algumas mudanças na Constituição, a divisão por regiões que nós adotamos hoje. O que acontecia na divisão anterior é que a gente tinha estados que ficavam em 2 regiões, né? Então, teve que ser formulado porque era contra a Constituição. Então, para se adequar, eles acabaram mexendo até chegar, né, no modelo que a gente segue até hoje. 5 regiões, sendo ela Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e o Sul. Por hora seria hoje,
é isso, né? Hoje um slide um pouco mais curto, mas eu não vou entrar em regiões do Brasil cada uma agora, porque eu acho que vai ficar um conteúdo muito extenso. Então eu prefiro adotar essa divisão agora com vocês. Vocês também vão receber o material impresso e impresso não, no caso vai estar online, mas o material todo escrito. E a gente acaba abordando então agora cada região na próxima aula então. Beijos para vocês, até a próxima aula. Tchau!